Olá, seja bem-vindo ao ND que começa agora e vai falar sobre violência contra o idoso. Amanhã é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso e sobre isso eu converso hoje com a Luciana Servinski, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Vicente. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Também converso com a Silvia Margarete dos Santos Guedes de Carvalho, que é psicóloga. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Agradeço também. Vamos falar sobre esse assunto, então, que é tão importante. A gente que vive numa região onde tem uma grande quantidade de pessoas da terceira idade, acho que é importante a gente discutir esse tema, né? Violência contra o idoso. Amanhã, dia 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Essa data é importante para essa discussão? Sim, é muito importante. Lembrando que em 2006, esse dia 15 de junho foi instituído pela ONU, né? E a Rede de Proteção à Pessoa Idosa é de uma extrema relevância, já que a violência vem cada vez mais avançando e a gente precisa combater. Silvia, quem deve participar disso? A gente fala, né, sobre os idosos, é só quem lida com o idoso que tem que saber como que é essa violência, a sociedade em geral? De forma nenhuma, a sociedade em geral, né? E seria bom isso começar desde a infância, né? Na escola, eles terem um aprendizado sobre o que é a pessoa idosa, quais são as limitações e incentivar o respeito à pessoa idosa, desde a criança, adolescente, jovem, adulto. Né, entender o idoso que ele é uma pessoa que um dia construiu um lar, que teve a sua autonomia, né, é um cidadão que fez o possível, fez o melhor durante toda uma vida. Né? As pessoas olham para um idoso e pensam assim, ele já não serve para nada, né? Ele já é um inútil, né? Um inútil, não tem mais talento, como não tem, né? Uma pessoa que pode produzir ainda e tem que ser respeitado. Eu acho interessante entender que o idoso tem que ser visto como um ser humano que atuou tanto, né? Que fez tantas coisas importantes e isso não acabou por ele ser idoso, por ele ter mais de 60 anos. Acho que hoje as pessoas, elas, por conta da mudança nos valores, às vezes a gente descarta as pessoas, né? Acaba descartando. Então, como a Silvia acabou de falar, às vezes é um idoso, não tem condições de fazer nem produzir nada. Não, ele continua sendo uma pessoa. Ele é uma pessoa com mais ativa, experiência. Né? Ativa e pode, sim, vir trabalhar, né? É que nem eu, aproveitando o gancho da Silvia, o Conselho do Idoso vai atuar em resgatar a autoestima do idoso, trazendo o idoso para o mercado de trabalho. Por que não a gente ter a experiência do nosso lado, né? Exatamente. Um dia nós seremos idosos e quem será a Silvia idosa? Silvia idosa é uma pessoa que casou, que teve 2 filhos, que atuou como psicóloga numa ILPI, né, que trabalhou em outras áreas também como psicóloga, que foi mãe, filha. Quer dizer, não é uma pessoa inutilizada, né? Ela tem um histórico. Né? Outra coisa que eu não gosto muito é de infantilizar o idoso. Sim. Né? O idoso não é uma criança, ele tem características semelhantes, mas ele é um adulto que tem todo um histórico. A gente infantilizando o idoso, a gente anula a história do idoso. Isso é uma violência também, né? Uma violência emocional, é uma falta de respeito. Por que é violência? A violência é falta de respeito. Não é agressão só bater, verbal, né? Às vezes a gente fala de violência contra o idoso e está achando que é uma coisa só de agressão física, não, mas tem forma vários nenhuma. aspectos. Exatamente. Né? Principalmente a questão do respeito, né? Como é que está esse índice de violência no Brasil? Você tem ideia? Você que trabalha no Conselho Municipal do Idoso de São Vicente, Luciana, como é que tem crescido esses números? São assustadores? Muito, muito. É muito assustador. Cada vez mais vem um acrescento dessa violência. Tanto é que, assim, a gente puxou um histórico que, por dia, 102 idosos são violados seus direitos. E a gente precisa mesmo fazer um trabalho articulando políticas públicas voltado para esse segmento. Esse número que você tem é de São Vicente? Não, de São Vicente não, em geral, né? Geral. Geral. São Vicente a gente recebe muitos casos, muitas demandas que são encaminhados para o CREAS, que é a porta de entrada, né? Assistência social, para fazer o acompanhamento e o levantamento do que está sendo violado esse direito dos idosos. E isso é muito corrente, a gente vem recebendo cada vez mais pessoas, fora aqueles que não denunciam, né? Aqueles que omitem. Infelizmente, são poucas ILPIs que têm esse convênio com a Prefeitura Municipal de Santos, né? Porque a demanda é grande de idosos que não podem mais responder pela sua vida civil, não podem mais cuidar de si mesmos, estão abandonados nos seus lares.
e alguém vai denunciar, né? Acontece muito isso também. O idoso não pode mais cuidar de si, não tem mais filhos ou não teve filhos, não tem ninguém para cuidar, né? E nós precisamos de mais ILPIs que têm esse convênio. Por exemplo, eu trabalho numa ILPI, que é privada, porém tem convênio com a Vagas Suas, com a Prefeitura Municipal de Santos, com a SES, né? Secretaria de Assistência Sim, Social. Então, assim, mas são poucas, que eu saiba, 3 em Santos são conveniadas, né? Então, nós precisávamos de mais instituições para trazer esses idosos e serem acolhidos. Idosos que não têm ninguém, que não têm referência familiar, né? Que estão numa violência também, porque não sabem cuidar de si. Isso é muito importante, porque a gente fala assim, vaga social. Venham muito me perguntar, olha, consegue uma vaga social para o meu pai, para minha mãe? Eu não tenho condições. Mas aquele idoso que tem a família, ele tem que ser assistido pela família. Ele pode sim ter um acompanhamento, tá, de psicólogos, pelos profissionais da área que é liberado pelos CEAS mesmo, mas em si, a família é o responsável pelo idoso. Que nem a gente fala, tem que ter um acompanhamento. Quando ele não tiver família, aí a responsabilidade é do Estado. Do Estado que vai fazer o levantamento, se não tiver o LOAS, né, que fala aquele benefício, né? Eles são feito um trabalho, são dados esse benefício e ele vai para uma casa de longa permanência. Que é o ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Que antigamente se chamava asilo, hoje essa palavra não é mais utilizada. Isso até foi uma evolução, né? Porque é mais pejorativo, né? Uma coisa mais pesada, né? Então, uma casa de repouso, um residencial de idosos, uma ILPI tem uma coisa mais agradável. Agora, só para a gente finalizar esse bloco, a gente está falando sobre um dia mundial de conscientização contra a violência ao idoso e a gente está falando de vários tipos de violência. Eu gostaria, Luciana, que você elencasse para mim quais são os tipos de violência, porque às vezes as pessoas acham que é o que a gente estava comentando, que é só a questão da violência física, da agressão física. Agora, tem vários itens que abrangem essa questão de violência contra o idoso, né? É verdade, a gente tem a violência psicológica, né? Que é aquela que é o desrespeito. Que é um desrespeito ao idoso. Tem autonomia do idoso, desculpa, Luciana. Imagina. A autonomia do idoso, né? Você não pode mais cuidar disso. Não, tem que ser trabalhado, né? Às vezes ele precisa de um auxílio, porém ele pode sim cuidar, né? Tem a física, né? Que a gente está falando agora, psicológica, a violência sexual, né? A violência, a negligência também passa a ser uma violência, né? A negligência. E, assim, outros tipos, assim, que a gente fala, assim, que a maioria da violência, o que ocorre para a gente, pelo menos em relato pessoal, é no âmbito familiar que a pessoa começa a sofrer a violência, entendeu? Geralmente, a gente tem um histórico aí que muitos, os pais deram a vida toda, fizeram a parte deles. Os filhos casam. Aí que ocorre? Há uma separação, ele volta para a casa desses pais. Aí o direito desses pais são violados assim, através de um neto, entendeu? Tirando o espaço daquele idoso. Porque assim, é uma mudança, né? Então a gente tem acompanhado alguns casos assim e a gente trabalhado. Tanto é que o conselho, ele atua com a prevenção, trabalhando com o estatuto, a gente chama a família, a gente referencia no CREAS, a gente atende e acompanha, né, o trabalho dos profissionais, porque assim, não é só referenciar, é acompanhar para ver a evolução daquela pessoa, o que vai acontecer. Não dá para notificar, ainda mais porque o idoso ele continua dentro do seu lar, né? Ele não está numa instituição onde vocês têm um contato mais próximo, é isso? Isso, e a violência está sendo praticada lá por mudar a estrutura dele do dia para a noite. Às vezes o idoso acaba, tem casos que eu vejo que ele acaba ajudando a parte do neto, até numa escola, por falta de recurso, pelo financeiro, que existe abuso financeiro, e ele deixa de comprar os seus próprios remédios. Só que ele vai se isolando, vai ficando depressivo, quando isso não é tratado de uma forma que a gente tem que ter esse olhar, que é uma violência, é um tipo de violência. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a violência contra os idosos. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra o idoso e eu converso com a Luciana Servinski, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Vicente, e com a Silvia Margarete de Carvalho, que é psicóloga. A
gente estava falando no bloco anterior é que grande parte da violência contra o idoso acontece dentro da própria casa, né? Às vezes porque se modifica a estrutura dele, às vezes tem essa questão da agressão financeira que você estava falando, né, Luciana? Agora, se a gente parte do pressuposto que isso acontece dentro do lar, quer dizer que esses números que a gente tem hoje, eles podem ser, na realidade, muito maiores. Muito maiores, com certeza. Porque esse número só vem mostrar que, assim, como parte do lar, a tendência, mesmo que a gente falou da parte financeira, é aumentar para que, como diz o idoso, ele está sendo violado dentro do lar. Mas não que não aconteça fora. A gente vê muitos desrespeitos fora, entendeu? Recentemente, não, um tempo atrás, teve um problema com um idoso no coletivo, num ônibus, indo para Santos, né? O desrespeito da vaga preferencial. Isso é muito importante falar, que também é um desrespeito. A gente vê aí nos shoppings, nos lugares que a vaga demarcada não é respeitada. Isso é todo o tempo que acontece. Também a gente pode citar que é um desrespeito muito grande ao idoso. Mas nesse caso, por exemplo, existe algum tipo de fiscalização? Difícil, né? A gente precisa, aí é onde a gente entra, né, o Conselho entra com as articulações de políticas para a gente poder fazer uma blitz aí, como fala, junto com o poder público, porque a gente é um braço do poder público, né, para a gente articular e ver onde está acontecendo isso, porque assim, às vezes a gente recebe muitas denúncias, perua de lotação, quando o idoso tem a carteirinha de identificação, que não param, pega 1 ou 2 idosos só, então isso aí é uma violência, vamos dizer assim, às vezes verbal. O idoso é agredido com palavras, mas que ele se sente muito, assim, muito triste, entristece muito. Porque ele falou assim, é meu direito, eu quero fazer. Só que para ele ter esse direito também, a gente tem que saber que existe lei, por isso que a gente orienta. Só que ele também tem que correr e falar o que está acontecendo, anotar, para que a gente possa ter, assim, a responsabilidade de, junto com o idoso, rever esse direito aí, entendeu? O direito que ele tem, né? Que é previsto pelo Estatuto do Idoso. A gente tem números ou uma ideia se quem sofre mais violência, homem ou mulher? Então, talvez a agressão física mesmo seja para os homens, né? Até a Luciana deve ter dados mais desse tipo de violência. Agora, com certeza a verbal, né, o desrespeito, com certeza a mulher. Com certeza a mulher. Agora, assim, é interessante falar também que a violência também muitas vezes é uma consequência, né? Sim. Porque existe um círculo vicioso. O idoso hoje foi o agressor ontem, né? Que muitas vezes disciplinava seus filhos de uma forma agressiva, sem amor, ou um pai ou uma mãe que foi omisso e hoje é um idoso. Então, esse abandono, muitas vezes, hoje ele está colhendo aquilo que ele plantou, né? Então, essa violência é justificada dessa forma. É lógico que a gente não pode ressaltar essa questão. É lógico que o idoso mau caráter, o idoso antigamente agressivo, ele tem que ser respeitado hoje. A gente tem que ter talvez saber, como é que se fala? Como que eu posso falar? Poder trabalhar essa violência, né? Construir, assim, virar a página, mas não era essa palavra que eu queria usar. Virar a página, saber trabalhar dentro de si. Uma criança que foi agredida durante toda a sua vida. Transformar, né, a vida dela. Provavelmente a consequência vai ser que ele seja um adulto mais agressivo e crie seus filhos dessa forma e se torne um idoso omisso, agressivo, que vai colher mesmo o abandono, o desrespeito. Aí a gente está falando de um problema um pouco maior, né? Apesar de a gente estar falando da questão da violência contra o idoso, quando a gente aborda essa questão que a Silvia está falando, você está vindo da questão da base familiar, né? Sim. Já é um problema de família, de sociedade, é uma criança que hoje a gente vê que fica na internet, que não tem a relação familiar, que não tem esse elo sentimental, né? E aí já começa a criar várias outras situações no decorrer da vida. E aí a gente caminha para o buraco enquanto sociedade. Então, realmente é um problema que não dá para a gente olhar pontualmente só como um problema do idoso, mas na verdade é um problema social, né? É um problema geral. Um problema geral de familiar, que a gente fala assim, que tem um conjunto, né? É que nem a gente fala, por isso que uma das ideias
nessa nova gestão do Conselho que deu início dia 11 agora, é trabalhar assim nas escolas, levar o Conselho do Idoso, trazer o avô para perto da escola, o dia do avô, um piquenique no horto, porque as crianças precisam. Como a gente tem as datas comemorativas, né, Dia das Mães, dos Pais, eu acho que é importante a gente ter esse resgate, eu falo resgatar, porque esse resgate é importante, isso aqui a gente vai estar aproximando e a criança mesmo chega em casa falando, né, de 3 aninhos, uma receita da vovó, entendeu? E a gente precisa mesmo fazer esse trabalho de construindo, né, mas colocar um pouquinho mais de amor, porque hoje em dia a gente vê as pessoas muito, com a vida muito corrida, né, e não tendo tempo para a gente se dedicar às coisas que são mais importantes. Eu tiro porque eu tenho uma amiga que também trabalha, atua com a gente, ela mesma fala, Luciana, eu estou sendo cobrada de uma forma que eu sou a caçula da família. A minha família já é de idosos, Sim. 80, Tá na hora e dela cuidar precisa agora, né? que eu desse ajuste. Ainda a gente falou, a gente tem que ter um tempinho, ter tempo para o tempo poder ter tempo, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão aí. E eu acho que isso é muito importante. Deixa eu só exemplificar, né? Na ILPI que eu trabalho, veio uma idosa conveniada pela prefeitura que tinha uma filha, 2 filhas, na verdade. E uma das filhas, uma vez falou comigo num atendimento, falou assim, olha, eu não amo a minha mãe, eu não tenho vínculo nenhum com a minha mãe, eu estou aqui por ter a minha consciência limpa, Porque eu como me ser sinto humano, obrigada. como cidadão. E ela acompanhou muito bem a mãe, melhor do que a outra irmã, que foi mais assistida pela mãe. E ela falou assim, sabe o que eu lembro da minha mãe? Eu lembro, assim, da minha infância, eu ser colocada de tia em tia, nas irmãs da minha mãe, ser criada pelas minhas tias, mudando de casa o tempo todo. E minha mãe ficou só com a minha irmã. E até hoje eu não entendi o porquê. Então, é isso que eu lembro da minha mãe, então eu não amo a minha mãe. Eu estou aqui por consciência mesmo. Então, é uma coisa triste, né, de se escutar, mas, assim, tem coisas muito piores até que isso. Talvez um adulto que chega, olha, eu agredi mesmo minha mãe, que é idosa hoje, porque antigamente Ela me batia. também me batia e é assim que eu fui criada. O que não né? justifica a O que não violência, né? justifica, exatamente. Mas dá para entender a reação. Porque assim, o universo do idoso é muito assim, é de perdas, né? O idoso perde a juventude, a beleza, aquela vitalidade, aquela energia, a saúde e muitas vezes o convívio, né? É interessante também, eu tenho 8 anos de instituição como psicóloga e alguns casos que eu vi me impactaram muito porque eu vi idosas demenciadas já com Alzheimer, que é uma doença degenerativa, chegando na instituição não querendo ficar de jeito nenhum. Porque, assim, por mais que demenciada ela já estivesse, ela queria estar com os laços afetivos, na casa dela, né? Então, de início, isso acaba sendo uma violência também, né? O idoso ser colocado numa ILPI, se os filhos têm condições de cuidar, também é uma violência. Se não, tudo bem. Você não sabe cuidar, se precisa trabalhar, enfim, é uma outra situação, né? Mas se pode ficar do lado, é interessante que mesmo ele demenciado, ele sente falta do seu ambiente, né? No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a violência contra o idoso. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra o idoso e eu converso com a Luciana Servinski, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Vicente, e com a Silvia Margarete de Carvalho, que é psicóloga. Dia 15 tem força-tarefa, é isso? Dia 15 temos um recado, o Conselho, como eu comentei, que tomou posse agora dia 11, né? Sua diretoria, faço um convite que nós vamos fazer uma força-tarefa nos comércios de São Vicente, com o apoio da Secretaria do Comércio, do prefeito Pedro Gouveia e de todas as entidades atuantes no município, que a gente vai de comércio a comércio ver se o comércio tem o atendimento preferencial ao idoso, incentivando, levando flyer, divulgando e fazendo esse trabalho de conscientização. Esse trabalho vai se estender por todo o mês aí de junho. Voltando na questão da violência, Silvia, a gente tem como identificar o idoso que sofre algum tipo de agressão? Sim, com certeza. No comportamento a gente vê, né? Ou
um isolamento estranho, ou o próprio idoso ser mais agressivo, né? A gente percebe isso. E tem os dados também que 99% dos idosos sofrem de depressão, né? E com certeza o idoso com uma baixa autoestima, o idoso que sofre agressão, seja de qualquer tipo, com certeza ele vai adquirir doenças, né? Transtornos mentais, doenças psicológicas, sim, que acabam até somatizando e tendo por consequência um tumor maligno ou doenças mais graves, clínicas também, porque se a mente está bem, né, com certeza o corpo vai reagir, né? Você acha que hoje os idosos, eles evitam de fazer denúncias? Como é que vocês descobrem a violência contra o idoso? Geralmente, a denúncia, é importante a gente falar do Disque 100, né? Quando a pessoa não quer estar se identificando, ela pode ligar no Disque 100 e fazer uma denúncia anônima, que em 24 horas chega na delegacia, no caso na Delegacia da Mulher de São Vicente, em Santos tem a Delegacia do Idoso. Eu digo assim que eles se omitem sim por medo, às vezes que nem a gente já falou, muitos no âmbito familiar têm medo, mas geralmente quando tem uma cuidadora que já aconteceu, elas mesmas entram em contato com o conselho, que eu já acompanhei, e faz a denúncia espontânea, e faz por escrito, e a gente vai investigar se realmente há denúncia, porque é importante falar que o idoso também, dependendo da sua patologia, ele pode falar que apanhou, que ele foi agredido, mas nem às vezes no momento não aconteceu nada. Já chegou caso da gente ver e o idoso se automutilava, era um idoso com uma patologia já avançada. Então, isso também é uma doença que tem que ser cuidada, e a gente também tem outro lado, a gente pode estar culpando que tem um agressor onde também não existe agressão. Agora, tem algum apoio familiar nesse caso? De repente, alguma psicóloga trabalhando junto com a família quando vem uma denúncia desse tipo? Sim, tem, que nem eu te falei, é o CRES, né, a porta de entrada, porque onde os psicólogos, os assistentes sociais que vão no local, faz um levantamento e faz acompanhamento da evolução daquele idoso. Geralmente a gente não agenda nada, a gente chega de surpresa e a gente vai falar que recebeu uma denúncia e a gente queria estar acompanhando a família, e o conselho faz esse acompanhamento. Eu tenho o caso de uma idosa que já faleceu e ela residiu no lar por volta de uns 4 anos, e ela veio conveniada pela Vagas Suas, e era uma pessoa que os vizinhos e o síndico do prédio que cuidavam dela, das questões financeiras dela, e ela teve muita sorte, pode-se dizer assim, que o síndico sempre foi muito justo de pagar as contas dela. Ela residia com a filha faleceu, e ela continuou morando sozinha até que eles perceberam que ela já não tinha mais condições de viver sozinha. Ela adquiriu surdez, né, uma deficiência auditiva, e começou a ficar demenciada também, chegou à senilidade, que a gente fala. E aí o próprio síndico buscou os serviços da prefeitura para poder abrigá-la numa casa de repouso, no caso da ILPI. Mas foi uma idosa assim que foi cuidada até onde pôde, ela foi cuidada por essas pessoas. Só que do mesmo jeito que existe esse exemplo, sim, existem muitos outros negativos. Né? Aproveitando o gancho, a gente nas ILPIs, como a gente é um órgão fiscalizador, o conselho, lá tem um livro de atendimento a familiar, o que ocorre. Ali é um relato, o que está acontecendo, se o idoso recebe visita, se a família é presente, atuante. Então, a gente olha esse outro lado, a gente tem que ter o olhar, porque a gente fala um lado jurídico, fica para a promotoria do idoso, mas o conselho tem que ter esse olhar social. Ok. Tá, Luciana, Silvia, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Obrigada. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.